Flamengo e Vasco é sempre um jogo diferente, né? E durante a semana, o presidente Eurico Miranda fez questão de alfinetar o Guerreiro. Você que está com ele aí diariamente, como é que ele está? Como é que está a expectativa dele para esse clássico? Boa tarde. Olha, Flamengo e Vasco é um clássico que em qualquer situação vai ter muita rivalidade, mas o mais importante é que todos os atletas se respeitem dentro de campo, assim como as comissões se respeitam, para que isso a gente possa transmitir para a torcida também e que a gente possa fazer um grande jogo com o Vasco, mas tudo dentro do seu limite. Somos grandes rivais, mas não somos inimigos. Isso é importante ser frisado para que a gente tenha uma partida de alto nível em todos os aspectos. Tudo bem, Zé? Oi. Como é que você chega a usar esse tema na preleção em relação a esse jejum? São quase 2 anos sem vencer o Vasco. E, logicamente que são 6 jogadores aí que não participaram desse jejum, você mesmo também. É um tema a ser abordado no futebol isso? Ou os números são esquecidos nessa hora? Olha, acho que essas situações acontecem no futebol entre rivais, entre equipes, né? Antes mesmo desse período, o Flamengo tinha um bom tempo que também não perdia para o Vasco. Isso acontece, é normal, a gente vai ver isso acontecer em vários esportes, com várias equipes envolvidas. Como eu falei desde o início da semana, a gente está entrando numa nova história, no novo ano, a gente está procurando fazer a cada partida melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa performance, visando coisas muito grandes no ano. E é isso, com esse intuito que a gente vai entrar na partida de amanhã, respeitando muito a equipe do Vasco, como a gente sempre respeitou nossos adversários, mas totalmente focado em melhorar a nossa performance, fazer um grande jogo, individual e coletivo, principalmente, para que a gente possa superar a equipe do Vasco. Tudo bem? Tudo bem? Falando assim do jogo, né? Sempre a cabeça muito técnica, tá pronta ali dentro. Mas parando para pensar em você já teve alguns clássicos como esse quando você era da base. Mas no profissional é diferente, a gente sabe tudo o que envolve, né? O que passa assim pela sua cabeça? Como você imaginou que fosse ser um dia esse Flamengo e Vasco? Como é que você está vivendo esse momento? Porque vocês mesmos sempre dizem que não é um jogo qualquer. Sem dúvida. Nós, na base, aprendemos a conviver com esse tipo de rivalidade. Graças a Deus, durante esse período todo, não passei com nenhum problema mais grave no que diz respeito à violência. Foi muito bom o convívio. Perdi algumas, ganhei outras. E isso aí vai dando para a gente exatamente o tamanho da rivalidade. Logicamente que no profissional se potencializa essa rivalidade, até pelo volume de pessoas envolvidas, né? Quando a gente coloca 2 grandes torcidas envolvidas, e também pela audiência que dá, tanto na TV quanto nos outros meios de comunicação, uma partida como essa. O mais importante é a gente estar preparado para uma grande partida, mas vai ser uma partida dura, com certeza as 2 equipes buscando espaço no campo. Eu vejo até algumas semelhanças entre Flamengo e Vasco. O Vasco vem com algumas contratações que podem estrear ou não, mas uma equipe que já vem se formando, se fortalecendo, e a gente com a ideia firme de fazer uma temporada muito forte, e essa partida faz parte do que a gente entende como um crescimento, colocarmos a nossa força à prova para a gente poder buscar não só a final do campeonato da Taça Guanabara, também como o início de preparação para a Libertadores. Você falou do time do Vasco. O Flamengo, meio que na cabeça, a gente já vê que tem um time definido desde o início do ano, né? Você fez hoje um treino fechado, você costuma fazer em partidas importantes, enfim. Mas a gente pode esperar alguma surpresa nesse time, ou um mistério a mais por conta de jogadas ensaiadas? E no finalzinho, queria também que você mandasse um recado para o torcedor em relação à paz, que eu acho que a segurança é um dos pontos principais para essa partida. Sem dúvida alguma. Nós treinamos essas 2 treinos de ontem e hoje, treinamos algumas coisas, inclusive coisas que me agradaram, para a gente poder tentar surpreender a equipe do Vasco. Sinceramente, ainda não defini a equipe que vai começar jogando. Vou analisar junto com a comissão técnica esses 2 treinos. E estamos levando 20 atletas para a Volta Redonda, com calma, depois do que a gente for avaliar do treinamento, a gente definir a equipe que vai começar jogando. Sobre a paz, é fundamental a gente entender ir para esse jogo
com todo mundo pensando e falando e dando o recado da paz, porque é fundamental que nós entendamos que o futebol faz parte da cultura do brasileiro, né? E como cultura eu não consigo enxergar isso descambando para qualquer tipo de violência. Então, fiquei muito chateado na última partida, quando a gente fez com o Botafogo no Engenhão, com todos os episódios, triste realmente, porque isso afasta o torcedor, aquele torcedor que gosta de ir ao Maracanã, ao Engenhão, aos estádios, levando a sua família, levando seu filho, a sua esposa. Isso traz alegria, traz luz, energia para os jogadores, para nós também, das comissões técnicas. Então, sinceramente, eu espero que a gente faça uma grande partida, mas que fora das 4 linhas tudo corra bem, para que a gente possa trazer novamente o verdadeiro torcedor para dentro dos estádios. Zé, boa tarde. Tudo bem, Débora? Foi um preparativo para essa partida de muitas incertezas, saber onde vai jogar, se ia jogar mesmo no sábado, horário desse jogo. Para vocês, como é que foi essa semana até ficar definido? E que diferença, né, principal é jogar no Engenhão, jogar em Volta Redonda, vocês que conhecem esses palcos? Bem, a gente estava terça e quarta-feira lá em Fortaleza, né? Acompanhamos esse imbróglio de lá, de longe, mas realmente a incerteza é ruim, principalmente eu acho que para o torcedor. A gente, quando vê campeonatos que tem uma tabela definida, local, horário definido um ano antes, a gente sente ciúme, né, disso. Eu gostaria que a gente estivesse pelo menos um pouco mais próximo disso. Mas, como eu sempre falei, as grandes partidas, os grandes desafios deveriam ter sempre o melhor palco. Eu acho que foi escolhido, nesse momento, a situação atual, um bom palco, que é Volta Redonda, que tem um belo gramado, uma condição externa ali também favorável. Tomara que a gente, voltando a falar da violência, tomara que a gente não testemunhe nenhum tipo de ato de vandalismo, de violência, que a rivalidade fique exatamente só dentro das 4 linhas. Mas espero que para frente a gente possa, com a volta do Maracanã e com a conclusão das obras lá na Ilha do Governador, a gente não passe novamente por isso, porque realmente fica um pouquinho complicado no que diz respeito também à logística, à programação de nós profissionais que trabalhamos diretamente com o espetáculo. Zé, mais uma pergunta. Ontem o presidente Eurico Miranda concedeu uma coletiva lá em São Januário e ele é muito provocador, aquele jeito dele. Ele falou, olha, essa questão do jejum é um problema do Flamengo. O Flamengo, né, que em tese é o favorito nessa questão por ter feito uma campanha melhor até agora no próprio Campeonato Carioca. Queria uma resposta sua a isso. É um problema do Flamengo? Pesa sobre o Flamengo a responsabilidade de ser, no momento, favorito nessa disputa? Olha, a gente tinha um grupo bastante experiente, que durante toda a semana a gente não precisou tocar nesse assunto com eles. Eles estão bastante conscientes no que diz respeito ao momento que a gente atravessa, a diferença do que passou. O que passou, nenhum de nós aqui pode fazer nada para mudar. Então, o que a gente pode fazer realmente é entrar muito concentrado na partida, com bastante disposição. Isso todos podem esperar, um Flamengo bastante competitivo na partida, e deixar com que as provocações fiquem fora disso, para que a gente não perca a nossa concentração, porque eu tenho certeza absoluta que uma equipe bem concentrada leva demasiadamente o nível de performance dessa equipe. Então, o que a gente está focando é realmente que a gente esteja concentrado e buscando uma melhora na nossa performance. Zé, tudo bem? Tudo bem. Até em cima do que você falava na outra pergunta sobre essa questão de mudança de logística com o novo local, tem também a questão dos ingressos, que começaram a ser vendidos, por exemplo, hoje a gente tem a informação de apenas 1.000 ingressos até agora, com uma carga de um pouco mais de 19 mil, carga total. Queria que você falasse o que pode impactar para um jogo da importância que tem o Flamengo e Vasco, numa semifinal de Campeonato Carioca, com a possibilidade de, por causa desse imbróglio, não ter um público tão bom. Então, isso é uma das dores de cabeça que acaba acontecendo numa situação dessa, né? Acho que todos nós aqui que trabalhamos e vivemos do futebol, nos sustentamos com o futebol, gostaríamos de ver esse tipo de situação bem longe da gente, né? Com certeza um clássico que, se a gente tem uma capacidade de 60, 65 mil ingressos, com certeza estaria muito próximo vendendo, né? E tudo isso poderia trazer para nós que estamos ali dentro do campo, os atletas,
e também para vocês que estão trabalhando e vivem do futebol, coisas muito mais positivas, né? Então, esse é apenas um dos problemas. Mas eu sonho um dia poder viver um campeonato, quando a gente inicia o campeonato, saber onde vai ser a final, com tudo certinho, com os ingressos sendo vendidos antecipadamente, para que não tenha tumulto na hora. Pode parecer um pouco utópico da minha parte, mas eu acredito nisso. Basta a gente se organizar, não olhar só os nossos ganhos pessoais, e sim os coletivos. Nós funcionamos como... A gente funcionando como realmente uma comunidade que quer viver do futebol e quer dar um bom espetáculo, porque tudo isso aí, com certeza, vai elevar o nível do nosso jogo e vai trazer cada vez mais patrocinadores, mais investimento, e todos nós sairemos ganhando com isso. Eu acho que hoje parece um pouco distante, mas se todas as partes se unirem, certeza a gente pode voltar a oferecer uma condição melhor para o torcedor, que é o consumidor final, e para todos nós que vivemos desse esporte. Queria te fazer uma outra pergunta, um pouco fora dessa questão de Flamengo e Vasco, especificamente de uma imagem que a gente teve a oportunidade de fazer hoje, que foi o Conca já trabalhando ali no gramado ao lado. Primeiro a imagem que a gente fez ele só correndo, até aí tudo bem, depois uma imagem dele inclusive batendo ali um golzinho junto com o Ederson também, e isso causa muita expectativa no torcedor do Flamengo. Eu queria que você falasse se muda alguma coisa a previsão de retorno dele, do que você espera em termos de prazo de contar com o Conca, pelo que a gente conseguiu ver hoje aqui. Não, a previsão é a mesma que foi dada desde o início pelo departamento médico. O doutor Márcio Tanu deixou bem claro que tanto o Conca quanto o Ederson têm que cumprir etapas, né? E eles estão ali cumprindo. Hoje, sem dúvida alguma, é importante para eles, para a confiança, para o próprio tratamento, né? Eles poderem ir para o campo, para o habitat deles, que é o campo, né? Eu dei uma passada ali também para dar uma força, para que eles realmente entendam que a gente está ali acompanhando eles, e estamos. Agora, são dois jogadores extremamente dedicados, disciplinados, profissionais demais. E aí, se acontecer alguma antecipação, que eu não acredito, quem vai falar é o departamento médico com vocês. Mas, sem dúvida alguma, é gratificante vê-los no campo, praticando, porque isso dá para a gente a confiança que em breve eles podem estar em convívio com a gente, entregue ao grupo. Agora, em relação à etapa, eu não posso dizer nenhuma informação a mais do que foi dito pelo departamento médico. Zé, aqui atrás, boa tarde. Opa. Claro, não tem como fugir desse assunto, essa questão que envolve o clássico entre Flamengo e Vasco, a rivalidade, o jejum. Queria saber de você se você utiliza algo do tipo na preleção, se você conversa com os jogadores sobre isso, essa questão até para motivar, e em cima disso, se você prefere os jogadores que trabalham, de certa forma, minimizando o clássico, ou se você tem a preferência pelo atleta que entra realmente com esse espírito de rivalidade. Qual é a sua preferência? Olha, eu não sou um tipo de treinador que procuro fomentar uma rivalidade exacerbada. Eu acho que o atleta de alto nível não precisa... Estou falando de atleta de alto nível, são os atletas que trabalham conosco. A gente não precisa fazer com que eles se motivem para um clássico desse. O fato de jogar pelo Flamengo, estar disputando um campeonato tão importante como o Campeonato Carioca, ter uma temporada tão difícil e desafiadora para a gente, já são fatos bastante grandes para que eles se motivem, né? O atleta tem que ver o Flamengo já motivado, o dia a dia já tem que ser motivado. Lógico que todos querem disputar uma final, uma semifinal como essa, porque é um grande clássico e todo atleta gosta de jogar grandes partidas. Então, nada mais disso, não fico botando pilha, porque eu acho que o futebol tem que ser feito de confrontos dentro do campo, cada um tentando buscar o melhor confronto para inibir o adversário e para se sobrepujar isso. Isso, para mim, basta. O atleta, ele sabe da importância da partida, o nosso atleta sabe da importância da partida, a gente quer manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e por isso faremos de tudo possível para dentro do que está ao nosso alcance para a gente conquistar essa classificação para a final. Zé, Flamengo e Vasco tem grandes jogadores na criação de jogadas, ali tem o Nenê no Vasco, tem o Diego aqui no Flamengo,
Mas também cada time tem um lado se destacando. O Flamengo está com o lado esquerdo muito forte, com o Everton e o Trauco. O Vasco tem o lado direito muito forte agora com o Gilberto e o Kelvin. Taticamente, o que você espera dessa partida? Você já deu uma dica aí importante, né? São equipes que, como eu falei aqui no início, têm algumas certas semelhanças e por isso eu acredito que o jogo deva ser realmente decidido em estratégia de jogo. Alguns lances isolados podem também definir a partida, como sempre define, mas com certeza o Cristóvão está tentando montar uma estratégia para inibir o nosso jogo e a gente está fazendo a mesma coisa. Por isso que acredito que deva ser uma grande partida, com muita mobilização dos dois lados e que com certeza o Flamengo está se preparando bem para neutralizar as armas fortes do Vasco. Zé, ter um elenco qualificado importante, né? Essa semana a logística mostrou isso, né? Vocês foram ao jogo lá em Fortaleza, conseguiram um resultado bom, né, do empate, que já estava classificado o time, e depois também ganhar com a preparação do time. Você pôde ver essa semana assim, essa evolução desses jogadores que ficaram? Você sempre tem falado sobre a necessidade de corrigir, fazer ajustes finos, né, durante essa semana e com jogos quarta, domingo, quarta, sábado, não é possível. Sim, foi importante. A gente não só tem um elenco qualificado, como tem uma comissão técnica bastante gabaritada, inteligente. Então, a gente pode tomar a decisão de ir jogar sem nenhum tipo de problema, porque os profissionais que ficam aqui dão conta do recado e vão passando para a gente tudo aquilo que acontece, filmam o treino, passam para a gente lá, a gente tem o controle disso. E, a partir daí, a gente se reuniu novamente ontem, após retorno ao Rio, e pôde perceber que a equipe está muito bem concentrada para o jogo, os atletas estão muito bem concentrados para o jogo de amanhã. Esse aí não é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior problema. E tenho certeza que com o que foi feito, com o grupo que foi a Fortaleza, o grupo que ficou aqui, a gente tomou a decisão correta, conseguimos o objetivo lá de classificar em primeiro na Primeira Liga, dar um volume de jogo para alguns atletas, né, principalmente os mais jovens. Em alguns momentos da partida lá, em bons momentos da partida, tivemos a equipe com bom volume de jogo contra o Ceará, que vai fazer, sem dúvida alguma, grande segunda Série B pelo brasileiro, porque está se montando uma equipe forte, com a experiência do Givanildo, tenho certeza que vai brigar pelo acesso. E a gente conseguiu também descansar alguns atletas importantes aqui, ao mesmo tempo trabalhar outros que precisavam, para a gente fazer uma grande partida também amanhã. Qual a importância dos estrangeiros, né? Do Flamengo, dos 21 gols, 11 foram marcados pelos jogadores, os gringos, né? No futebol brasileiro hoje a gente tem essa constatação também em outros clubes. Então, assim, como que você vê essa importância hoje para o Flamengo desses jogadores? E esses que são oriundos do mercado sul-americano estão se destacando muito. A que você atribui esse momento deles? Assim? Olha, eu acho que os grandes mercados do futebol, todos eles têm essa semelhança de ter o futebol meio universal, né, com vários atletas de várias nacionalidades juntos. O Brasil não está fugindo a isso, com a característica de estar utilizando o mercado sul-americano, que vem evoluindo muito tecnicamente e também vem sendo financeiramente favorável a essas contratações. Então, acho importante, eu vejo que o futebol brasileiro tem a ganhar também, trazendo esses atletas para o mercado, porque vai buscando também algumas características importantes do futebol sul-americano, né? A competitividade, alguns atletas também muito habilidosos, né? A gente tem aqui países que têm muita semelhança com o Brasil no que diz respeito à qualidade técnica. Isso vem agregar aos nossos atletas aqui também. Os novos atletas também começam a perceber e tirar algumas coisas positivas. Eu acho que é uma tendência que não deve mudar, pelo menos nos próximos anos, e que a gente consiga fazer com que eles estejam cada vez mais fáceis a familiarização com eles, para que eles possam render. Alguns atletas têm essa facilidade de render assim que chegam, outros têm um pouquinho mais de dificuldade, mas vejo como saudável essa mistura de características dos atletas sul-americanos com o futebol brasileiro. Boa tarde, Zé, tudo bem? Tudo bem. O Vasco tem sido a principal pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos, e em especial provocações, tanto fora de campo como dentro de campo. Dentro das quatro linhas, o Rodrigo sempre nos jogos provoca o Guerreiro, provoca cartões, o Guerreiro ainda não fez gol. Você teve algum papo especial com ele para que dessa vez seja diferente?
Queria que você falasse se esse jogo é a principal prova de fogo do Flamengo para a estreia na Libertadores, por causa de Catimba, adversário de grande porte. Exatamente, eu vejo uma semelhança aí com a tua opinião, porque realmente quando a gente fez a programação visando a estreia da Libertadores, a gente colocou algumas partidas como chave, né? E não só algumas partidas da Primeira Liga, como o Carioca, como também a semifinal. A gente espera que seja um grande teste para a gente, um grande evento para a gente, esportivamente falando, que a gente possa conseguir essa classificação jogando bem, que isso aí é também importante para a gente. Sobre as provocações, acho que fazem parte, todas as grandes rivalidades do futebol brasileiro e também mundial, existe esse tipo de frase, de aspas, de um lado ou do outro. O que a gente tem realmente é que deixar isso para o lado bom do futebol, que essas provocações não exacerbem para nenhum tipo de violência. Bato nessa tecla porque é o que a gente realmente mais espera que aconteça, não tem nenhum tipo de violência. E acho que o Guerreiro é um grande jogador, assim como o Rodrigo também tem uma grande carreira. Eles com certeza são inteligentes e o Guerreiro não precisa de nenhum puxão de orelha em relação a isso, até porque ele percebeu que se ele cair nesse tipo de provocação, o nível de jogo dele diminui e ele não vai, de repente, chegar a fazer grandes atuações como ele vem sendo feito, fazendo gols tão importantes como ele vem fazendo. Zé, aqui, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem. Como o Flamengo estava viajando, eu pelo menos não tive a oportunidade de falar com você sobre a questão da estreia do Flamengo, ter mudado ali de local, ter ido para o Maracanã. Como que você recebeu a notícia, o elenco, como que vocês recebem tendo a chance de voltar a jogar no Maracanã, e principalmente na Libertadores, que é a principal competição da temporada? Foi uma notícia que a gente festejou, porque o Maracanã é um grande palco, para a gente que é carioca e para vocês também que acompanham, com certeza, o lugar onde se gosta de trabalhar. E a gente espera que a torcida, no dia 8, lote o Maracanã, empurre a nossa torcida do início até o final, porque competição tão importante, um jogo tão difícil quanto o São Lourenço, a gente precisa de todas as forças e, sem dúvida nenhuma, a nossa maior força é o apoio da torcida, o grito da torcida, o incentivo até o final da nossa torcida, e a gente vai se preparar muito bem também para aquela ocasião e vamos fazer uma grande estreia da Libertadores, todos juntos, buscar os 3 pontos dentro de casa. Ganhar na Libertadores dentro de casa é fundamental para quem pensa alto na competição, como o Flamengo pensa. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Prazer em revê-lo. Jejum em clássico incomoda? Olha, estatística retrospectiva, ela fica para fora do jogo, para fora do campo após o apito do árbitro, né? E como eu falei aqui com um colega seu, a história que foi escrita não se muda. O que a gente pode realmente fazer com que que daqui para frente a gente possa fazer uma história diferente. Como muitos dos atletas que aqui estão não participamos desse momento de escrita que você se mencionou, mas o momento é totalmente diferente. A gente vai tentar se impor na partida, porque foi assim que nós fizemos até agora, nas partidas que disputamos, e como modelo de jogo nosso, é assim que a gente espera ver uma equipe posicionada também no jogo de amanhã. Justamente isso que você falou. 6 jogadores nunca enfrentaram o Vasco com a camisa do Flamengo, né? Muralha, Hever, Rafael Vaz, Rômulo, Diego e o Trauco. Qual é o peso que esses jogadores vão ter para tentar decidir esse jogo amanhã? Durante a semana foi muito falado a partida, né, a rivalidade, e sem dúvida alguma esses atletas que você mencionou já sabem da importância do clássico, né? Sabem da importância da partida em si, uma semifinal que pode dar para a gente uma final de campeonato de Taça Guanabara, e também da rivalidade que existe em relação às 2 equipes. São 2 clubes centenários que, independente dos jogadores que jogaram ou não, sabem que essa partida é diferente quando você entra em campo. Eles vão perceber isso, e principalmente com jogadores experientes, né, ao lado ali,
sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de receio em relação aos atletas que nunca disputaram esse clássico pela primeira vez. Eu acho até que é um fator motivador a mais para que eles possam ter um rendimento melhor do que vem tendo. Zé, tudo bem? Olá. A notícia que vem de São Januário é que o Luiz Fabiano foi relacionado. Não sabe se vai jogar, mas foi relacionado para o Clássico. Eu queria saber se isso é uma preocupação a mais no seu setor defensivo, a possibilidade de ter um jogador como ele no Clássico. E sobre o Damião, né, que na semana passada foi poupado por levar uma pancada no tornozelo, se ele está nesse grupo de 20 jogadores que você vai levar para a Volta Redonda. Não, o Leandro não está totalmente recuperado, já evoluiu bastante do jogo em que se machucou, mas não se recuperou totalmente. E a gente precisa dos atletas 100% para uma partida tão importante que a gente sabe que vai ser muito intensa. Sobre o Luiz Fabiano, um grande goleador, né? A gente sabe disso. Foi artilheiro da 2ª divisão do campeonato chinês na última temporada. A preocupação ela tem que existir com o Vasco de uma forma geral. E se ele entrar em campo, sem dúvida alguma, está atento, porque é um atleta mesmo sem estar jogando há algum tempo, precisa estar sendo vigiado de forma mais atenta ali. Mas a gente precisa encarar o jogo com todos os cuidados, mas sabendo que o Flamengo tem suas armas, está preparado para a partida, vem jogando de uma forma mais contundente e a gente quer, dessa forma, tentar vencer o Clássico também e conquistar a vaga na final da Taça Guanabara. Pois é, aqui atrás, bom dia. Bom dia. Queria saber, primeiramente, se você conta com o Berrio para esse jogo, ele ficou fora da liga aí, se ele está 100% e poderia começar a partida, ele está com condição física para isso? O Berrio está viajando com a gente, sim. Ele fez um trabalho de recuperação e também de preparação para a partida. É uma das nossas opções, mas ainda não decidi 100% se ele começa a partida ou se vai ficar como opção. E queria que você falasse de Volta Redonda, o que você vê de diferente em relação aos jogos que poderiam ser ou no Engenhão, enfim, campo, clima, porque o Flamengo e Vasco em qualquer lugar vai ser rivalidade, vai ser pegado, mas o campo tem alguma coisa diferente? Não, em relação ao campo não. O que a gente realmente acredita que se fosse um estádio com 30, 40, 50, até 60 mil pessoas, poderia, sem dúvida alguma, tranquilamente absorver esse público. Acho que como espetáculo a gente está num bom palco, porque Volta Redonda tem boas condições para você jogar, mas lamenta porque poderia ter sido um estádio muito maior para que a torcida, tanto de Vasco quanto do Flamengo, pudesse comparecer. E a última, se assume um favoritismo do Flamengo nesse momento, por todo o preparo que o time vem fazendo desde a temporada passada, você vem falando que vai se impor, quer manter a forma de jogar, não vai se adaptar, porque o Vasco vai entrar de uma forma ou de outra, claro, com algumas particularidades, mas o Flamengo está preparado para dizer favorito contra o Vasco? Olha, é muito difícil falar de favoritismo para Clássico. O que a gente fala é sobre o modelo do nosso jogo. A gente acredita que está caminhando para a gente ser protagonista das partidas, mas isso não quer dizer favorito. O que a gente acredita é que a gente está num bom momento e por estar nesse bom momento, temos tudo para fazer uma grande partida, mas em Clássico é muito difícil você fazer qualquer tipo de prognóstico antes de uma partida. A gente teve agora um exemplo em São Paulo, que tudo indicava, após uma expulsão, que o Corinthians teria dificuldade e acabou vencendo uma partida, né? Muito difícil. Então, são mais alguns exemplos, a gente tem vários aí para a gente relatar, né? Testemunhar que o que a gente precisa é render dentro de campo, ter um rendimento satisfatório para a gente poder vencer a partida. Obrigado, gente.